Mas eu estava te falando do perrengue e eu me lembro que numa dessas, né, visitas, a gente toda de parafernália, com aquele macacão, com a máscara full face, de capacete, então a gente fica realmente reconhecível. E eu acompanhando o operador, né, na operação, e era de madrugada, essa atividade só acontecia de madrugada nessa fábrica. Eu falei, não, eu vou te acompanhar. E eu Que tem muita gente que não vai. Sim, não, Terceiro turno é aí terceiro turno. depois escreve lá no relatório e eu gosto de ir, né? E eu lembro que eu fui e tal, e o trabalhador eu virei para ele e falei assim, ó, tá na hora do jantar, da ceia. Vamos encontrar, então, no restaurante. Ele, não, eu falei com ele, ó, eu vou me trocar e você também vai se trocar, a gente se encontra. E eu lembro que o refeitório, né, quem conhece aí, refeitório de fábrica, de madrugada, normalmente só tem operacional. E aí eu chego, eu era bem loura na época, bem mais nova, e ele era uma pessoa mais, esse senhor era uma pessoa mais de idade, muito tímido na fábrica e tal. E eu chego então com a minha bandeja, ele estava sentado, e eu chego então com a minha bandeja e sento do lado dele. São Paulo Fashion Week. Ele ficou muito vermelho. E ele não conseguia falar, e aí o outro operacional que todo mundo já me conhecia. E os meninos começaram a bater na mesa, e essa cena ficou marcada na empresa, e aí, a partir daí, toda vez que eu chegava no refeitório da empresa, as mesas batiam e o pessoal virou aquela piada durante um bom tempo. Graças a Deus, naquela época não tinha grupos de WhatsApp, de né? Mas a rede rádio social. rolava bastante. Por muito tempo eu fui apelidada na empresa e sempre eu ganhei. Algumas ferramentas ganharam meu nome, alguns. Né? Então, por um bom período, virou um meme, um perrengue que virou um meme. Eu sempre falo isso pra você, né? Quando eu escrevo no WhatsApp. Adelaide sendo Adelaide. Nossa, a gente passa cada uma, né? Mas é bom, né? O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. E estamos aqui mais uma quinta-feira, meio-dia, nesse programa tão especial que é o Elas na Proteção. Esse programa que é um podcast que traz mulheres extraordinárias da área da saúde e segurança do trabalho, que tem suas histórias, às vezes invisíveis, mas fazendo todo o movimento de proteção e prevencionismo aqui no nosso país. Eu sou a Fabiana Raulino, sua host nesse programa, sempre aparecendo aqui, e vou fazer a minha audiodescrição antes de apresentar essa convidada que eu tenho um amor gigante, uma amizade de quase 2 décadas, e tenho certeza que vai ser um dos papos mais legais que a gente já teve aqui no Elas na Proteção. Eu sou a Fabi Rolino, eu sou uma mulher loura, de cabelos lisos, ondulados, hoje jogados de ladinho em cima do meu ombro esquerdo, eles passam um pouquinho do ombro, tenho olhos castanhos, uma pele clara, e hoje estou usando uma camiseta preta. Claro que agora, para chamar a minha amiga, é uma pessoa extremamente conhecida na área da saúde e segurança. É uma pessoa que é conhecida pelo largo sorriso, pela extrema inteligência, e todo mundo já cruzou com ela e tem uma história muito bacana para contar. Então eu vou trazer aqui agora a minha querida, amada Adelaide. Ah, maravilhosa! Quantos elogios, né? Eu vou ficar até sem graça. Nossa, Adelaide, Obrigada, mas Fabi. uma vontade de te chamar para vir. Nossa, você, né, veio de Minas exatamente para o programa, comprou a passagem até para 2025. Tanta vontade de fazer o programa. Já vamos programar o do ano que vem. Tá? É isso, já minha tá amiga. com passagem comprada. É isso, a gente tem esse nosso projetinho que a gente vai até comentar mais ou menos aqui, aí a gente já deixa agendado para o ano que vem. Meu amor, faça a sua audiodescrição e aí a gente começa a nossa conversa. Beleza, meu nome é Adelaide Moraes, eu tenho um cabelo claro no ombro, meus olhos são castanhos, minha pele é clara, eu tô com um blazer azul,
com alguns detalhes brancos, uma blusa branca de laço, assim, para deixar bem feminino, já que é elas na proteção. Com batom rosa Batom extraordinário. Querida, um prazer te receber. Recebo você, inclusive, com os presentinhos. A gente tem, né, nossos patrocinadores, então a MSA, que cede esse capacete rosa que todo mundo ama receber. E, claro, a bota da Marluvas, que a gente já está combinando que o próximo congresso da revista Proteção vão as mulheres do Elas, assim, usando já a botinha e o capacete, para todo mundo reconhecer de longe quem é que já veio por aqui. E aí depois você leva a sua caneca. Muito obrigada. Né? Adorei essa logo que a Proteção fez, né? Que como éramos Carolzinha, Varela e eu, né? Fazendo como hosts e a gente abraçando a pessoa convidada. Mas aqui a gente já está recebendo 3 pessoas, 4 pessoas, já mudou. Carol já foi para a Arábia Saudita, já outro formato. Beijo, Carol! É verdade, beijo, Carol. Adelaide, meu amor, conta um pouquinho sua história. Eu sei que muita gente te conhece, mas para quem não conhece o seu ramo de atuação, a sua formação, assim, as escolhas profissionais que você fez, que é uma história que eu adoro escutar. Vamos lá, né? Como diz, eu brinco, falo que a gente muda ao longo, né, da vida, de acordo com a necessidade, a gente vai fazendo as decisões aí. Quando eu resolvi fazer fisioterapia, fui fazer faculdade de fisioterapia, na época a fisioterapia era um curso, ainda não tinha em todos os locais, era um curso novo. E logo quando eu estava terminando a faculdade, começou a questão do problema com LER, DORT. Eu tinha uma irmã que era engenheira de segurança, e ela então falou comigo, falou, eu não vou dar conta de trabalhar com isso, eu preciso de alguém que saiba trabalhar com ergonomia. E naquela época tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né, Fabi? Hoje você pega no celular, você lê o que é ergonomia. Naquela época não existia. A gente ia atrás de livro. Cheguei na biblioteca da faculdade, não tinha nenhum livro de ergonomia. Aí eu falei com ela, você quer que eu vou estudar uma área que não existe? Que não existe, né? Não é da ergonomia, ela é sim. Então, nós fomos atrás de alguns livros e fomos atrás, né? Sua irmã mais velha? Com mais quantos velha. anos, Ade? Hoje ela está com 62 anos, né? Engenheira de segurança também. Ah, sim. E advogada, então é uma pessoa que sempre tá bem ligada. Nossa, mas vocês duas formam um serviço completo, com assessoria, com CIBA, com tudo, que ótimo. E a partir daí, então, eu fiz a faculdade, terminei, aí fui atrás da pós-graduação, fiz uma pós na Human Factors, depois eu fui trabalhar em algumas empresas e eu sempre falava que tá faltando alguma coisa, né? Falei, eu acho que eu preciso estudar um outro ramo da ergonomia, e aí eu parti para a ergonomia também da atividade, então fiz outra pós. Tanto que eu fui a primeira turma da UFMG em ergonomia. Nossa! Então, não é para falar, se eu fico parecendo que a gente está E eu tenho esse cacuete que toda vez que eu lembro alguma coisa, eu me impressiono e esse, nossa, com 18 letra O. Caramba, é verdade, Ade, porque é tudo muito novo aqui, né? Querendo ou não, a demanda que trouxe o nome ergonomia, a demanda da NR17, que veio a primeira redação em 90, foi em 86, né? Exatamente. E aí eu comecei a trabalhar, e trabalhando na área, claro, mulher, naquela época, trabalhando com ergonomia, que ninguém sabia nem falar o nome, né? Era pouco falado. Lembro quantas vezes o pessoal falava, mas você faz o quê? Ergonometria, né? Sempre aquela dificuldade. E eu tinha muito embate com o pessoal da segurança, né, gente? E eu falei assim, quer saber? Então vou fazer o curso de técnico de segurança. E aí eu resolvi, então, também fazer o curso de técnico de segurança. Fiz o técnico de segurança, continuei trabalhando na área. Continuou batendo de frente? Continuei batendo de frente. Agora com o arsenal, mas... Até que um belo dia, eu tive um chefe e era uma equipe toda de engenheiro. E eu era a única fisioterapeuta na equipe, né, técnica de segurança, mas tinha sido contratada como ergonomista. E ele sempre me apresentava nos locais como a engenheira Adelaide. Eu falei assim, eu não vou deixar ele mentir, então eu vou ter que fazer engenharia também. E aí, nesse meio tempo, eu entrei também na faculdade de engenharia. Então... E o pior é que a gente pode negar, mas tem um status diferente, né, Ade? O pensamento é diferente, né? A gente que é da área da saúde, a gente vê as coisas muito com um olhar totalmente diferente do que o engenheiro vê. Sim. E aí eu lembro quantas vezes eu chegava na sala, tanto de engenheiro, e aí ele me apresentava como engenheiro e eu não podia desmentir o chefe, né? E eu falava, gente, mas será que ele esqueceu, né? Eu acho que com tanto engenheiro, ele achava que eu estava ali no meio também. E aí comecei a fazer a faculdade de engenharia, acabei
me mudando para vários lugares, já morei em vários A lugares do engenharia Brasil. foi quando, hein, Ade? Não, a engenharia tem uma história. Eu comecei ela no Espírito Santo, que eu morava no Espírito Santo, depois eu fui para Bahia, não terminei, e aí agora eu estou terminando ela em Belo Horizonte. Então, estamos Porque a sua engenharia, ela é itinerante, né? E você foi fazendo os grupinhos de amigos em todas as faculdades. E aí, a partir daí, então, abriu-se, né, o leque e, como diz a gente, que a mulher acaba se apaixonando, e aí eu me apaixonei por um capixaba, casei e acabei indo morar, né, em Salvador um tempo, depois ele foi transferido para Belo Horizonte, e eu então aceitei o desafio de montar, né, então, uma consultoria em Belo Horizonte. E hoje, atualmente, eu continuo trabalhando na área de ergonomia. Eu falo que a ergonomia no Brasil ela tem altos e baixos. A gente fala que tem as modinhas, né, da ergonomia. Então, cada época ela está de um jeito. Tem época que só se fala em e-social, tem época que só se fala na nova ENER 17. Agora todo mundo só fala em avaliação ergonômica preliminar. Agora a bola da vez é risco psicossocial. E, na verdade, quem trabalha com ergonomia sabe que esse é o universo que a gente sempre estudou. Exato. Mas, e agora, atualmente, eu tenho um desafio grande, que eu entrei numa empresa onde ela está presente em mais de 600 cidades em Minas Gerais. Então... E eu quase não... estou com esse desafio de implementar. Adelaide, e não é de hoje, né? Então, para você que está assistindo a gente, conheço de perto, fui até lá. Essa mulher tem essas 600 unidades, mas não é tão simples assim como ela está falando. São 600 unidades nas quais ela sabe nome e sobrenome de todo mundo da saúde e segurança do trabalho. Ela sabe a história de cada uma dessas pessoas, a particularidade de cada uma das unidades, seja a particularidade de contexto, de cultura, de problema que está sendo apresentado, e ela sabe o grau de maturidade em cada uma das unidades. E eu vi com os meus próprios olhos. Mas, Adelaide, quando eu fui lá, eu não acreditei. Porque você realmente conversa com essas pessoas, conhece, e foi uma das primeiras vezes que eu vi um treinamento com pessoas prestando atenção no que a gente estava falando, de ergonomia, a gente até falou um pouquinho de inteligência artificial, né? Eu tenho agora esse viés que eu não consigo negar. E como você conseguiu construir com essas pessoas um lugar de livre circulação da palavra? Cada um com a sua opinião, cada um com a sua história, e a galera construindo junto, falando, né? Na verdade, eu falo que quem estuda ergonomia, estuda o trabalho. A primeira coisa que a gente tem que ter é respeito pelo trabalho dos outros. É uma das coisas que me incomoda muito, né? Eu falo, você quer conhecer uma pessoa, ver como ela trata o funcionário, né, que está lá na primeira escala da empresa. Então, assim, eu acho que, primeira coisa, a gente tem que aprender a ouvir a história das pessoas. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um contexto de vida, todo mundo precisa ser ouvido, né? Eu falo que a gente tem 2 ouvidos exatamente para escutar. E uma boca, né? Exatamente, para escutar o que as pessoas têm para falar. E a ergonomia também é muito isso, né? A gente tentar, né? O Guerrin fala isso, compreender o trabalho para transformar. Se eu não compreendo, como é que eu transformo algo? Eu não tenho como transformar se eu não escutar esses trabalhadores. É isso aí. E quando eles me contrataram, na verdade, para fazer esse trabalho, né? Lembrando que tamanho de Minas, para quem não conhece, tem lugar que a gente só chega de balsa, né? Tem cidades que demoram 12 horas de... Adelaide, eu tenho uma sala com meu nome, uma sala de informática em Buritizeiro. Norte, lá no norte. E Minas é esse espetáculo, né? E o que acontece é o seguinte, quando me desafiaram, falaram assim, mas olha, o modelo que a gente tem é esse. E na hora eu falei, não, esse modelo eu não consigo trabalhar. Porque eu não consigo criar grupo homogêneo em ergonomia do formato que vocês querem. Porque o mineiro do norte, ele é completamente diferente do mineiro do sul, que é completamente diferente do mineiro que faz divisa com o Rio de Janeiro, né? Então, eu brinco, Minas tem milhões de coisas diferentes. E aí eu propus uma outra proposta, que foi o de realmente a gente, então, fazer por unidades de negócio. E quando eu entrei, só tinha uma ergonomista própria da empresa. Hoje a gente já
Ela contratou mais 5 ergonomistas agora para trabalhar. A gente já está com uma equipe bem maior, já treinando mais de 30 pessoas. E você teve lá também para poder ajudar aí os técnicos, né, da empresa. Uma honra, minha amiga. E acreditar nas pessoas, né? Eu acho que você tem que acreditar. Eu falo assim, antes de julgar que a pessoa não consegue fazer, a gente tem mania de olhar para a pessoa e falar, você não dá conta de fazer, não. Eu sou o contrário. Eu acho que a gente está aí para aprender, para capacitar. Então, eu montei uma estrutura de equipe, nós capacitamos todos. Claro que dentro desse universo que eu tenho de várias pessoas, algumas gostam, algumas já falaram, Adelaide, eu não quero mais ficar na área, mas a gente tem tido muito sucesso. E a gente acompanha de perto. Eu gostaria de ser mais Adelaide, porque eu quero, né? Meu sonho é conseguir visitar. Eu também gostaria muito que tivessem mais Adelaide. Meu sonho era visitar todas as cidades, né? Claro que ainda faltam muitas cidades, mas eu... E gostar do que faz, né? Acho que minha amiga, principal. Você sabe que há muito pouco tempo eu estive com o Daniel Bratz. Aliás, um beijão para Daniel Bratz. É o grupinho, né? Ele, Raoni, o Vitor, Manô também, né? Manuela. E aí eu estive com o Bratz num palco conversando sobre inovação. Mas falando assim, de processos, tecnologia e pessoas nas empresas. E o Bratz, ele me fez uma provocação muito legal, que ele estava como mediador, né? Moderador da discussão. E ele falou assim, hoje, se você chega num ambiente de alta complexidade, de um monte de gente, algumas pessoas com resistência, como você quebra isso? Porque, Adelaide, você veio com uma personalidade que hackeia o coração de todo ser humano. Você é uma campeã de audiência, né? Então a gente já sabe, todo mundo conhece. Isso daí, meu Deus do céu, eu sou uma das... Ela está só amor. Nossa, mas eu sou uma das primeiras apaixonadas com muito coração. É uma paixão que dura muitos anos. Quase 2 décadas, minha amiga, que a gente se conhece. Não, Fabi. A gente era mais novinha. E assim, Adelaide, realmente você, além dessa formação plural, que coloca você num lugar em que você tem altos argumentos, não importa por qual vertente, mas sempre colocando o negócio, a metodologia, essa daqui funciona para isso, essa daqui provavelmente não vem. Como que você lida quando tem as resistências? Porque ergonomia ela é muito difícil de traduzir mesmo. E não só ergonomia, você sempre foi uma pessoa que fez gestão. Então, nunca foi a ergonomia, a coisa cartorial, burocrática. Vamos atender NR17 ano que vem, vamos ver o que a gente faz. Você nunca teve isso. Você sempre fez uma gestão. E é por isso que você sempre fala dos seus projetos, fase 1, fase 2, fase 3, e agora estamos aqui, né? Como que você lida quando tem essas resistências na empresa? Sejam pessoas de outra geração ou que não entendem da ergonomia. E são pessoas que têm poder de decisão que, se elas não topam, o negócio não vai para frente. Mas a resistência, eu acho que ela também... eu vejo com 2 vertentes. Uma é a falta de conhecimento. Eu não conheço, eu sou resistente àquilo que eu não conheço, né? Então, tem sempre essa resistência. E a outra é porque deu errado. Em algum momento, a pessoa tentou e deu errado. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho 2 formas de trabalhar. Com a que deu errado, eu vou mostrar para ela que pode dar certo. E com a que não tem conhecimento, a gente, então, vai colocar para conhecer. Que, né, várias empresas... Eu lembro, como se fosse hoje, uma empresa que eu trabalhei mais de 20 anos atrás também. E quando eu cheguei na empresa, o meu contrato era... Eu lembro direitinho que a vaga era assim... procura-se ergonomista com especialização em Human Factors. E eu estava no curso de ergonomia francesa na época. Uhum. E aí não foi uma piada no curso na época, na pós, ficou todo mundo, como é que pode fazer isso e tal? E naquela época não tinha grupo de WhatsApp, né, gente? A fofoca não chegava tão rápido assim, a fofoca era o que a gente brincava no intervalo. Ela era geográfica. Ela era geográfica. Eu falei assim, vou candidatar. Por que você vai candidatar e não sei o quê? Nós temos outra visão, nós estamos trabalhando de outra forma. Cara, a ergonomia francesa, ela tem uma militância, né? De não vão pra lá. E aí... afaste essa ferramenta de mim. Cheguei na empresa para fazer, e aí a primeira resistência já veio da contratação. Olharam meu currículo e falaram, não, essa menina tá falando mentira, porque ela não pode ser boa, assim, né? Não pode ter esse currículo. E aí já me chamaram para pedir para eu comprovar o currículo. Aí eu já vi, falei assim, aqui eu vou ter mais um pouco de resistência. Quando eu cheguei, a empresa tinha
quase 12% do efetivo restrito na área operacional. Nossa. Era uma empresa de mais de 1.000 funcionários, então você imagina aí o pepino que eu tinha. E existiu uma briga entre a segurança e a medicina do trabalho. E a questão da restrição, ninguém entende como ela chega escrita. Aí o primeiro desespero tô olhando para todo lugar aqui na minha empresa, eu não tenho onde pôr essa pessoa. Porque ela não pode fazer isso, ela não pode fazer aquilo, ela não pode fazer aquilo. Se eu mudar, é desvio de função, o que eu faço? Completamente perdido. Imagina nessa época. Não, imagina, aí eu chego numa empresa que eu já fui contratada por outras... E cheguei, na empresa existia a equipe de segurança do trabalho, o SESMIT, ficava todo na área operacional. E o pessoal do ambulatório ficava todo logo na entrada da fábrica. Então, até geograficamente, eles eram muito separados dentro da empresa. Sim. E eu cheguei... O meu contrato era com a área de segurança, mas quem fez a reunião foi a área médica. E eu cheguei numa reunião onde a segurança queria mostrar que o mapeamento dela era todo verde, né? Tudo verde. E quem nunca? A equipe médica batendo nos números que eles tinham mais de 12% de afastamento e de restrição numa fábrica que estava verde. E foi o cenário que eles me apresentaram. E eu falei, como que eu vou agora lidar com isso aqui? E aí a primeira coisa que eu foi tentar entender como funcionava essa fábrica, como tinha sido aplicada essa metodologia. Exato. E era uma empresa de processo contínuo. Então, como que numa empresa de processo contínuo eu aplico ferramentas que a gente utiliza para medir, por exemplo, repetitividade, ciclos? Uma empresa de processo contínuo não tinha ciclo. Como é que foram aplicadas as ferramentas? Mas também como eu falaria com a equipe de segurança que eles usaram uma metodologia que não se aplicava? Era tudo que a medicina do trabalho queria fazer. Né? Então, eu também não podia entrar nessa seara. E eu fui aos poucos tentando, né, mostrar o trabalho aqui, mostrar ali. Eu lembro que na época eu tenho uma professora que eu sou apaixonada com ela, que é a Ada Ávila. Então eu tive uma professora que virou, né, uma querida. E eu cheguei perto da Ada, falei, Ada, eu tô com esse pepino para resolver, e eu tinha conversando com ela, Adelaide, vamos tentar, eu te ajudo. E a Ávila Assunção, ela é à frente do tempo, a gente percebe que ela não abandonava a galera da ferramenta, não sei o quê, mas ela transformava isso em conceito. Né? Ela transformava isso em perguntas e respostas. Foi na época que ela lançou aquele artigo Cadeirologia, o mito da postura correta, né? Que foi o que deu muita visibilidade, exatamente. E eu lembro que ela, não, vamos tentar mudar isso. E a empresa, eu não podia nem falar de não, isso aí, até porque eles não conheciam realmente, né? E nós conseguimos mudar e fomos aplicando, e eu tentava mexer com o pessoal da segurança, e até o momento onde a gente esbarrou na gestão, né? A alta direção, a gente percebeu que estava tendo muitos conflitos entre a alta direção e o operacional, e aí a gente precisou também entrar nesse viés, mas aí pela ergonomia da atividade a gente conseguiu mostrar esses vieses que não aparecia, né, em outras metodologias. E graças a Deus deu tudo certo. Quando eu saí de lá, a gente praticamente não tinha, essa restrição praticamente ficou inexistente, a gente conseguiu implementar muita melhoria. Super case, minha amiga. Conseguimos, né, fazer com que... Depois eu saí também da empresa e eu fiquei sabendo que praticamente a empresa não perdeu nenhum processo trabalhista que a gente tinha, porque realmente a empresa se propôs a investir. Eu lembro que eu já tinha saído da empresa há mais de 5 anos e eles me acharam. Lembra um relatório de vibração que você pediu? Olha só! Que você falou que talvez tinha um nexo com o pneu da empilhadeira que a gente precisou trocar. E eu falei, nossa, deixa eu resgatar isso aí. Então, realmente, a gente conseguiu incorporar a ergonomia, realmente, de fato, dentro da empresa e mudamos os indicadores. Super case. E quem tem perspicácia, né, para o bom entendedor, assim como a gente sempre diz, você falou de tudo, né? Parceria, então de você ir falar com a Ada, mentoria é muito importante, a gente precisa de uma pessoa externa ao processo, né? Isso é muito mais da psicodinâmica do que da ergonomia. Mas, quando a gente entra para fazer ergonomia, é pesquisação. A gente transforma o trabalho, mas a gente também é transformado por ele quando está lá. Então, quando a gente tem uma pessoa que está com uma visão de fora, que vai mentorando, que vai trazendo esse amadurecimento, não ir com os 2 pés no peito, então ir conversando com as pessoas,
pessoas, valorizar o que elas fizeram, o que elas conheciam, o que elas tiveram como prioridade na hora, e agora você vai verificando onde teve ponta solta, onde está gerando problema. Acho que a pegada é essa aí, né? E até o português, eu falo muito isso, porque eu me lembro de um fato que aconteceu nessa empresa, que o operacional era totalmente contra um gerente novo que entrou. Eu entrei, eu sempre fui, né, de ir muito na produção, sempre tomei café com eles e, como diz até hoje, entrou, eles já me conhecem. Um dia desses eles falaram, achei que você era Nutella. Eu falei, por quê? Porque de vez em quando eu venho arrumadinha? Não, eu boto botina, capacete e vão para a área, né? E aí eu me lembro de um caso que eu entrei na produção e eu resolvi pedir para entrar no vestiário masculino. Eu falei, deixa eu conhecer. Porque ali também tem muitos achados. E quando eu entrei no vestiário masculino, a gente tem, lá nessa empresa, tinha o organograma de toda a empresa, tinha foto dos gerentes. E esse gerente específico, eles tinham feito chifrinho, tinha colorido bem a carinha. Não, galera. E aí eu olhei aquilo e eu falei, aí tem, né? Eu preciso entender o que está acontecendo. Claro que o trabalhador ele não vai te contar as coisas, né? Acho que a gente tem que o bom, não só ergonomista, eu acho que qualquer área profissional você precisa escutar o que o outro tem a dizer, que nem sempre é sobre o que está correto ou não, mas a gente confiança e perdão são dois presentes que um ser humano entrega para o outro. Exatamente. Precisa merecer. E conversa vai, conversa vem. Um operador chegou perto de mim e falou assim: você sabe que ele chama a gente de chão de fábrica? Como eu venho da engenharia de produção, eu sabia que chão de fábrica está relacionado à produção. Aí ele falou assim, ele acha que a gente é o chão que ele pode pisar em cima. Uma questão semântica. Exatamente. Eu virei para o trabalhador, você tem certeza? Tenho, ele é muito... E aí eu vi, e claro que o trabalhador, eles têm, né, o grupo, tem a rádio peão que a gente brinca, né, e tem todo aquele contexto. E isso virou um alvoroço na empresa. Aí eu falei, gente, aí tem. Então, eu fiz um documento na época, e eu fiz um relatório e expliquei o que estava acontecendo. Eu tentei investigar o máximo que eu consegui de pegar ali, se realmente todos tinham esse pensamento. Sim, as verbalizações. As verbalizações, e a gente conversando, e foi aí que eu pedi uma reunião com a gerência. E quando eu contei a história... Aí você já sabe que nas empresas tem as vaidades, um querendo, né, da floresta, né? Eu falo que toda empresa é uma floresta, toda empresa tem o bicho preguiça, toda empresa tem o bicho onça, toda empresa tem o leão, toda empresa tem a cobra, né? Então eu falo que toda empresa é uma floresta. Então tem na floresta. E eu me lembro que logo depois da minha reunião, eu fui para casa, descansei, e no outro dia cedo eu cheguei na fábrica, o pessoal do serviço médico, todo mundo me esperando na porta da empresa. Falei, gente, o que aconteceu? Aí o pessoal, você tá sabendo quem tá te esperando? Eu falei, não, o gerente, o tal do chão de fábrica. Ele quer falar com você e ele não aceita ninguém, ele quer reunião só com você, ele tá desde cedo esperando você chegar. Você vai fazer o seguinte, eu vou te dar o telefone corporativo e eu vou te dar o rádio. Se ele te ameaçar, você me liga. Nós vamos pedir o pessoal também da equipe de segurança para ficar lá próximo. Eu falei, gente, não, né? Não precisa, eu não preciso disso, não. Vamos ser mais leves. Cumbaiá, né? Vamos. E eu cheguei lá, na hora que eu me lembro direitinho da cena, eu entrei. Queria que fosse um show isso aqui. Eu entrei, eu lembro da cena como se fosse hoje, já tem mais de 20 anos. Ele estava sentado, ele ficou, não, ele só abaixou o óculos assim, senta aí. Cena de filme. Sentei, e aí ele pegando o relatório, ele começou a passar as folhas. E aí mas eu falei, olha, não, o relatório não é, eu tô aqui para ajudar vocês, né? A gente precisa, eu não sabia. Eu falei, claro, você vem, essa empresa ficava no Nordeste. Lá no Nordeste você veio com uma outra filosofia, com uma outra forma de trabalhar. Você vem trabalhar no sul de Minas, a Suíça mineira, né? Aí você vem com um linguajar que eles desconhecem. Então, assim, quando eles começaram a boicotar, porque o trabalhador boicota o processo, né? A gente está cansado de verificar isso na prática. Astúcia. Exatamente. Quando o processo começou a ser boicotado, que vocês perceberam que os trabalhadores estavam boicotados, ninguém se preocupou em entender o porquê do boicote. Simplesmente acharam que era problema da matéria-prima, vocês mudaram a produção, vocês mudaram o processo, mas ninguém foi lá conversar para entender o que estava acontecendo. E a partir daí ele ficou um querido e a gente trabalhou junto. Adelaide, então... e é isso que falta. Falta gestão de crise.
Exatamente. O pulo do gato, né? Eu tenho uma grande amiga chamada Patrícia Marins. Ela, junto com a Miriam, ambas trabalham juntas. Elas são profundas estudiosas de como porta-vozes precisam fazer media training para a gestão de crise, principalmente na era digital. Porque quando você fala hoje, isso gera um rastro que não é mais diz que me disse história contada, agora é registro digital, sabe? Há pouco tempo saiu aquele meme, né? Que show da Xuxa é esse? A criança, que show da... O homem entrou, as crianças ficaram, que show da Xuxa é esse? E o meme circulando e tal. Imagina, uma criança jamais vai imaginar que 30, 40 anos depois, esse rastro digital volta. Então hoje tá mais perigoso isso do que a gente fala, como a gente faz. E aliás, você que tá aí nos assistindo, vocês já viram que a Adelaide é boa de conversa, né? Falei até que queria um chopp aqui, que ela é uma minha amiga de companheirismo de chopp, é uma pessoa que tem fotos minhas, que já geraram esse rastro. É uma pessoa que tem provas contra mim, jamais as usou. E agora, claro, eu vou fazer a chamadinha do quadro que é o queridinho para todo mundo, já que a Adelaide é essa pessoa tão deliciosa, que tem tanta história para contar. Vamos chamar o quadro Conta Pra Gente, que é esse quadro onde a Adelaide vai contar um perrengue, uma história engraçada. Da outra vez que a gente conversou, eu tinha até pensado que o Conta Pra Gente ia ser desse gestor aqui. Mas é uma mulher que tem muita história, uma gama gigantesca que preenche essa vida de amizade com tanto carinho por ela. Vamos chamar aqui o Conta Pra Gente. Minha amiga, você que é uma mulher que viaja tanto, que tá em tanto lugar, como que é essa realidade pra você? Conta pra gente uma história relacionada a essa sua coisa de estar sempre viajando, sempre na frente das coisas, sempre indo muitas vezes sozinha pros lugares. Como que é essa sua toada, assim, de trabalho? Eu sempre brinco que eu falo que uma das coisas que eu percebi, né, que eu sempre observo é o café da manhã. Porque o café da manhã eu sempre observo quem está sentado para eu poder ver como é que eu posso chegar, né? E é muito interessante porque atualmente, principalmente para quem anda no eixo das grandes capitais, o café da manhã é um café da manhã muito normal. Você vai chegar, vai ter homem, vai ter mulher, vai ter gente bem vestida, vai ter gente, né? Só que como eu trabalho muito também no interior, e eu já trabalhei, por exemplo, no sertão da Bahia, já trabalhei no interior da Bahia, praticamente conheço quase uma boa parte do interior da Bahia, agora uma boa parte do interior de Minas, uma boa parte do interior do Espírito Santo. Então, eu sempre trabalhei muito no interior. E eu comecei a reparar que sempre eu descia para tomar café e eu sempre era a única mulher. E eu ficava incomodada, né? Eu falava assim, gente, mas, né, como é que... Eu nem imagino. Como é que você chega assim? Eu já chegava normalmente, né? Eu chego de botina e capacete e sento na mesa. E eu nunca me toquei de que realmente eu era a única mulher do local, até que um belo dia eu cheguei e uma pessoa chegou perto de mim e falou, você não tem medo? Eu falei, medo? Você viaja sozinha? Seu marido deixa? Aí eu, mas por que ele tem que deixar? Né? Pensei comigo. Mas eu sou a única mulher que está hospedada no hotel. E a partir dali eu comecei a perceber como que, infelizmente, as mulheres ainda precisam ocupar mais os espaços, né? E eu adoro quando eu chego em algum desses hotéis e eu vejo uma mulher... E aí, eu até brinquei com o Alexandre, falei, Alexandre, hoje tem 2 mulheres no café da manhã. E apesar de ainda ser um ambiente muito masculino, por incrível que pareça, e até porque eu percebo que as mulheres sempre fazem a opção delas ficarem em casa para cuidar dos filhos e os homens irem trabalhar. Na minha casa, ao contrário. Na minha casa, apesar do meu marido também viajar muito, mas lá em casa, a maioria das vezes, eu falo com ele, eu negocio. Eu falo assim, semana que vem eu vou estar lá em São Paulo com a Fabi. Ele, de novo! Vai mandar um beijão para ele, que sempre é um querido. Ele se organiza com as crianças e a gente consegue. E eu acho que é uma mudança de paradigma que nós, mulheres, precisamos, né? Sim. Fazer que nós podemos estar em todos os lugares, sim. E que por que sempre a gente tem que abrir mão? Sabe que tem uma ex-aluna minha que trabalha ainda, viajando bastante, e uma das coisas que ela falava, os homens que estavam lá,
e as mulheres estavam em casa, as mulheres estavam em casa e elas aceitavam mais ele viajando, porque é o cara que é o provedor da família. Já os homens que ficavam em casa não aceitavam também as mulheres que viajavam. Então o casamento ele precisa ser muito melhor organizado, com uma confiança maior, com uma maturidade maior, porque senão tem os estigmas, né? Ela apontava muito isso. E até a gente falando do seu marido, há algum tempo atrás os nossos maridos até se encontraram. Mandei né? o meu vigiar o seu. Vai lá na feira, dá uma verdade. olhadinha. Nossa, porque seu filho ama videogame, né? Sim. É inacreditável, assim. O gêniozinho que tem a cabeça Não pra... vai para a área de segurança, pelo visto, não vai puxar a mãe. Pois é, pelo Vai jeito puxar o vai pai. pra informática. É o pai, DNA Microsoft, né? Passa assim, né? Exatamente. Mas eu estava te falando do perrengue, e eu me lembro que numa dessas, né, visitas, a gente toda de parafernália, com aquele macacão, com a máscara full face, de capacete, então a gente fica realmente reconhecível. E eu acompanhando o operador, né, na operação, e era de madrugada, essa atividade só acontecia de madrugada nessa fábrica. Eu falei, não, eu vou te acompanhar. E eu... Que tem muita gente que não vai. Sim, não, Terceiro turno é terceiro aí depois turno. escreve lá no relatório, e eu gosto de ir, né? E eu lembro que eu fui e tal, e o trabalhador eu virei para ele e falei assim, ó, tá na hora do jantar, da ceia. Vamos encontrar, então, no restaurante. Ele, não, eu falei com ele, ó, eu vou me trocar e você também vai se trocar, a gente se encontra. E eu lembro que o refeitório, né, quem conhece aí, refeitório de fábrica, de madrugada, normalmente só tem operacional. E aí eu chego, eu era bem loura na época, bem mais nova, e ele era uma pessoa esse senhor era uma pessoa mais de idade, muito tímido na fábrica e tal. E eu chego, então, com a minha bandeja, ele estava sentado, e eu chego, então, com a minha bandeja e sento do lado dele. São Paulo Fashion Week. Ele ficou muito vermelho, e ele não conseguia falar, e aí o outro operacional que todo mundo já me conhecia. E os meninos começaram a bater na mesa, e essa cena ficou marcada na empresa, e aí, a partir daí, toda vez que eu chegava no refeitório da empresa, as mesas batiam e o pessoal virou aquela piada durante um bom tempo. Graças a Deus, naquela época não tinha grupos de WhatsApp, de né? Mas a rede rádio social. rolava bastante. Por muito tempo eu fui apelidada na empresa e sempre eu ganhei. Algumas ferramentas ganharam meu nome, alguns. Né? Então, por um bom período, virou um meme, um perrengue que virou um meme. Eu sempre falo isso pra você, né? Quando eu escrevo no WhatsApp. A Adelaide sendo Adelaide. Nossa, a gente passa cada uma, né? Mas é bom, né? Essas histórias que a gente tem para contar, você que é uma professora, isso ajuda muito, né? Não faz muito tempo eu fui fazer uma palestra e aí uma menina no final da palestra, uma jovem assim, ela falou, olha, eu tô tentando trabalhar com ergonomia, eu sou fisioterapeuta e toda vez que eu falo alguma coisa, o engenheiro vai e refuta em cima. E aí uma pessoa que estava próxima, ele falou assim, cabe a você ter poder de argumentativo, você tem que ter poder de negociação. Não é simples assim. Para uma mulher jovem da área da saúde se impor. Eu aprendi com o Laerte da USP. Laerte, o primeiro trabalho que eu tive assim com ergonomia da atividade, porque eu já era da ergonomia da correria, né? Então, fiz muita consultoria para apagar incêndio, empresa que estava sendo autuada, coisas muito pontuais, especialmente nexo técnico epidemiológico. Mas quando eu fui para ergonomia da atividade, ela tem toda uma filosofia, e aí quando eu fui com o Laerte fazer uma primeira reunião, Adelaide, ele não fez uma afirmação, era só pergunta. Era só pergunta e interessante, mas como funciona tal coisa? Quem é responsável, não sei o quê? No final da conversa, ele puxou a corda que ele deu para todo mundo se enforcar. Só com pergunta. Ele não fez uma afirmação, ele não jogou uma hipótese. Ele foi fazendo pergunta, e no final ele finalizou com uma pergunta gigantesca, assim. E aí as pessoas, puxa, é mesmo.
tá faltando, não fazemos isso, não tem isso e tal. Acho que esse é o dom, né, de quem trabalha com ergonomia e de quem aprende com esses perrengues de... E a humildade, né? Eu vejo muito ergonomista de salto alto entrando nas empresas e talvez o tempo ensine isso pra gente, né? Talvez por eu ter aí já muitos anos na labuta aí, sempre lutando, sempre, né? O pessoal brinca comigo e fala assim: você tá dando. A minha irmã esse dia falou comigo: eu não tô acreditando que você tá dando aula para técnico de segurança. Eu dou aula para 3 turmas do técnico de segurança do Instituto de Betim, e são alunos do Trilha. Né? Então, é aquele projeto do governo. Então, são alunos realmente, né, que eu tenho que me esforçar 3 vezes mais do que o normal. Tanto que a minha turma da manhã e a minha turma da tarde são de adolescentes mesmo, e eu tenho que ensinar ergonomia, né, E é um desafio diário a gente conseguir fazer com que eles não durmam na sala. A maioria está ali porque para ganhar mesmo o recurso. E eu estava falando assim, é uma gratidão tão grande. Eu tenho um aluno que é autista e eu dei a mesma prova para todo mundo e eu entreguei a prova essa semana, segunda-feira eu entreguei a prova e ele conseguiu fazer a prova e tirar notas. Eu ainda brinquei com alguns alunos, eu falei assim, olha, não vem não, porque, né, ele conseguiu se superar e tirou uma das melhores notas da sala. Então, assim, é aquilo que eu acredito, todo mundo pode trabalhar quando você quer fazer, quando você se dispõe a fazer, trabalhar. E uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, eu falo com eles o seguinte, olha, a gente pode lesionar uma pessoa, a gente pode matar uma pessoa. Então, eu falo que quem escolhe trabalhar com a SST, né, quem escolhe trabalhar com saúde, segurança e trabalho, tem que ter na cabeça que a nossa função é de cuidar das pessoas que estão ali. Eu sempre falo assim, um médico, ele vai salvar uma vida, beleza, fulano vai salvar. A gente tem igual agora, eu falo, gente, a gente tem 10 mil pessoas que eu preciso cuidar. Dentro dessas 10 mil pessoas, quantas pessoas estão envolvidas? É pai de família, é mãe, é filho. Então, quando você olha a cadeia, você está trabalhando aí, sei lá, com 30 mil pessoas envolvidas diretamente. Você perde uma vida por negligência? Sim. Porque você deixou numa reunião um diretor falar com você que ele não ia fazer aquilo ali, e você assinou e aceitou, né? Então, eu acho que isso é muito sério e é o que eu mais prego hoje para os meus alunos, sabe? E ainda você, como educadora, faz esses movimentos para a autonomia, para a emancipação. A gente sabe que hoje a educação ela tem muito desafio, né? A gente tem esse desafio desde a arquitetura do lugar que essas pessoas estão aprendendo. A gente tem muito pouca coisa mão na massa. Faltam laboratórios específicos, coisas muito bem aplicadas, né? E a forma como as pessoas aprendem e constroem o saber é importantíssimo. Aliás, pegando esse gancho, vamos chamar um quadro de uma pessoa querida que deixou a gente aqui no Brasil, foi para a Arábia Saudita. Chama aí o Conexão Internacional. Fala Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui estou eu, Carolina Varela, para mais um Conexão Internacional, para o podcast Elas na Proteção, meu aqui na Arábia Saudita e a Fabi lá nos estúdios da Animaseg, junto com as nossas convidadas. Tudo certo, pessoal? Bom, o que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre sistema de saúde, né? Eu não vou me focar muito no sistema de saúde público do país, eu ainda preciso pesquisar mais, eu preciso conversar mais com os árabes, com os sauditas, para entender um pouco melhor. Porém, eu queria falar um pouquinho sobre a saúde suplementar, sobre os planos de saúde. Eu sou da iniciativa privada, eu sempre fui CLT na veia, trabalhei a vida toda em empresas no Brasil e sempre tive acesso a planos de saúde, bons planos de saúde, né? Alguns melhores que outros, mas sempre planos de saúde de cobertura nacional. Então, a gente tem ali um fator de comparação que é o que eu quero trazer aqui para vocês. Eu me lembro, eu acho que é a experiência de muitos de vocês. A gente tem um plano de saúde, a gente às vezes tem acesso a um aplicativo onde você pode agendar uma consulta, verificar uma lista de médicos credenciados, marcar sua consulta, ir ao hospital, a um atendimento de urgência e emergência. Isso é normal. E aqui também é assim. Então, tem um aplicativo, eles usam bastante a tecnologia para isso, eu acho muito bacana. Mas eu acho que o grande ponto que me pegou bastante aqui é a dinâmica. Então, a gente vai lá no aplicativo, escolhe o médico, eu passei um pouco mal, eu tive um problema, né, fiquei gripada, então eu precisava passar com o médico. E eu também tive, por causa da secura, da temperatura que aqui é muito, a umidade é muito baixa, a minha pele estava numa condição também
assim, né? Falei, bom, marquei um dermatologista e marquei um médico para ver sobre, né, essa sinusite, essa rinite que eu tava. E assim, você marca e você escolhe, você pode ser atendido hoje ou amanhã, não faz diferença. Primeira diferença, se eu precisasse passar em consulta médica, é plano de saúde, daqui 3 meses. Particular, tem consulta hoje à tarde. Então, né, eu já senti essa diferença. Um outro ponto é que você chega para consulta médica de clínica, consulta, no consultório do médico. Terminada a consulta, ele já te fala, pode ir lá fazer tais e tais exames. Você desce, faz os exames no laboratório, algumas horas depois já está ali com ele, nem horas, questão de minutos, já está com ele. Ele já recebe, ele te atende novamente, verifica os teus exames, prescreve uma receita, essa receita você nem pega em mãos. Ele só fala, agora você vai lá na farmácia, passa o seu CPF ou a sua identificação e você pega o medicamento. Então, você vai para casa com consulta feita, exames concluídos e medicação nas mãos, sem pagar R$1 a mais por isso, porque você já paga o plano de saúde. Né? Então, eu achei incrível. Garantia do atendimento, garantia do tratamento, rapidez, que é o que a gente às vezes quer também no atendimento de consultório. Né? Muita gente sobrecarrega os atendimentos de urgência e emergência para atendimentos mais simples, que podem ser feitos dentro de consultório, porque eles não conseguem agendar uma consulta. Então, eu achei interessantíssimo. Eu tive essa experiência tanto com a dermatologia, quanto com os remédios e antibióticos que eu precisei para a minha sinusite. Então, gente, os planos de saúde realmente têm uma particularidade. E eu fiquei pensando, será que é o nosso plano de saúde? Será que nós temos um plano de saúde que é muito bom? Na verdade, não. Os planos de saúde têm todos essa estrutura. Todos têm essa estrutura. A cobertura vai variar um pouco, mas a gente vai ter essa estrutura de atendimento, exames e medicação. Tudo num pacote só. Achei incrível. Fora o atendimento de emergência, né? Com porta aberta para atendimento de urgência e emergência nos hospitais. E aí, o que vocês acharam? Um pouquinho diferente? Eu achei super diferente e eu amei. Eu amei, estou gostando muito de usufruir, cuidar bem da minha saúde, fazer as consultas que são necessárias, preventivas e tudo mais. É isso, pessoal. Até mais. Ah, saudade, Carol. Mas Carolzinha tá fazendo muita falta. Mas ela mandou. Fique bem, que eu tô vendo que você está arrasando. Você viu as fotos que ela mandou em cima do camelo? Pois é, arrasando. Ah, essas fotos a gente precisa divulgar para o mundo, que tá maravilhoso demais. Adelaide, minha querida, hoje você é uma educadora, professora, consultora, gestora, diretora, tá na frente de tudo isso. Eu adorei a sua fala de a ergonomia, ela tem suas fases, e a galera que fica falando de hype, cara, quem trabalha com ergonomia sabe que ela tá sempre nessa toada de vai vir alguma coisa, seja mudança de legislação, seja uma descoberta, seja alguma coisa que vai exaltar novamente. E nós que trabalhamos com a mesma metodologia sempre, que é onde é o berço da coerência, né? A gente sabe que essas etapas vão e vêm, mas, por exemplo, riscos psicossociais, que as pessoas estão falando agora, porque a palavrinha apareceu na NR1. Sempre foi uma exigência, sempre foi algo que a gente tem que falar. Aliás, em ergonomia, quando a gente fala de ergonomia organizacional, é onde o bicho pega. Né? Eu acho interessante porque a NR17 sempre trouxe a palavra os aspectos psicofisiológicos, né? Sempre teve essa palavra psicofisiológica. Será que ninguém nunca pegou essa palavra para traduzir, né? Para entender o que ela é? Então, assim, não é nada de tão novo assim. Na verdade, é aquilo que eu falei. Claro que vão ter épocas que vão estar mais evidentes. E eu sempre falo assim, ergonomia faz o quê? Estuda o trabalho. O trabalho muda o tempo inteiro. Então, a gente tem que estar também se adequando e se adaptando a isso. Então, é óbvio que virão mudanças e a gente precisa estar aí, né, escutando também, né, o que as pessoas sentem com essa mudança. Então, é bem interessante. Mas o que eu estava comentando da educação, o que me chamou muita atenção, que eu jamais imaginei, né, que eu estaria, ao longo dessa vida, ensinando ergonomia para autista. Então, assim, eu fiquei. É um desafio enorme para mim, mas também muito bacana, que eu acho que como que a gente tem que ser desafiado todos os dias. E é o que eu falo, a gente não. Em ergonomia, uma coisa que eu aprendi, né, na época que eu fiz a ergonomia da atividade com os professores lá da UFMG, que eles sempre me falavam o seguinte: a gente que ergonomiza, a gente não julga, a gente analisa. Então, uma coisa que eu aprendi na minha vida sempre foi assim, tem um livro fantástico, que é um livro que, por incrível que pareça, eu comprei por acaso. É um livro que quase ninguém conhece, é um livro do Senac, inclusive, e ele conta as histórias das pessoas que trabalham pelo olhar dela do trabalho. E aí ele conta uma história
dessa história, que é de uma garçonete. E ela conta como que ela faz para gravar os pedidos de todo mundo. E aí ela fala, olha, eu anoto mais ou menos a cor da blusa, eu tenho a estratégia de... Palácio da memória total. Então, assim, e aquilo começou a me chamar a atenção, assim, como que as pessoas, né, como que é o trabalho? Qual que é o significado do trabalho para mim? Qual que é o significado do trabalho para você? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, mas a gente tem preguiça de escutar as pessoas, né? Então, é algo que a gente... Hoje eu falo que eu aprendo muito com o operacional. Eu falo que uma frase, o lugar que eu aprendi, uma das frases que eu uso pelo resto da minha vida, e eu uso em todas as dimensões da minha vida, tanto pessoal quanto profissional, eu aprendi o trabalhador, eles têm, de passagem de turno, tem aquele caderno de passagem de turno. E eu estava trabalhando numa fábrica no interior da Bahia. Só para você ter uma ideia, são 80 quilômetros de estrada de chão para chegar nessa fábrica. Ela só existe 3 fábricas dessa no mundo, e uma delas é esse acesso para você chegar. Então, eu achei que eu imaginei tanto que o cara falou comigo, ó, se chover, a gente tem que dormir na fábrica, porque não tem como sair. Eu falei, não, tá. E numa passagem, olhando o caderno de turno, eu li uma frase que uma operadora deixou para os próximos colegas, que eu nunca esqueci, eu sempre uso a frase para a minha vida inteira, eu falo, como a gente aprende com quem você menos espera. Uhum. Eu gosto muito quando ela falava, ela colocou no passagem de turno, depois, claro que a gente, como ergonomista, também é muito curioso, né? E eu falo que ergonomista é um bicho curioso. E aí eu lembro que ela colocou assim, o mal do sabido é achar que os outros não são. Então, claro que aquilo me deixou de orelha em pé. Eu falei, aí tem. E é claro que a curiosidade não me deixou ir embora da fábrica enquanto eu não conseguisse descobrir o porquê que ela deixou aquela frase para o turno anterior, né? Sim, agulhinha. E eu sempre falo isso, né? Eu gosto muito dessa frase, eu carrego ela para minha vida inteira. Quando alguém vem falar alguma coisa comigo e me convencer de alguma coisa, o sabido sempre acha, né? Então, a gente aprende com quem menos espera, mas a gente tem que estar aberto para isso, né, Fabi? Sim. E quando a gente está aberto, essas coisas extraordinárias acontecem. É só a gente estar aberto, que é como se a gente criasse uma anteninha e o universo manda as coisas. E claro, minha amiga, caminhando para o finalzinho dessa nossa conversa deliciosa, que por mim tenho centenas, milhares. Em breve nós teremos um projeto legal juntas, que eu espero que a gente possa reservar esse espaço aqui para contar mais sobre ele. Mas agora eu vou chamar um quadro final para a gente ir fechando a nossa conversa e depois continuar conversando fora dos estúdios da Animaseg. Vamos chamar aqui o nosso quadro final, que é o quadro Ela Me Inspira, onde a Adelaide vai escolher uma mulher na sua história, na sua trajetória, para a gente continuar essa corrente, né? Nós temos essa corrente daqui para frente de outras mulheres que escutarão a história da Adelaide daqui para todo o futuro. Mas e aí, de presente para passado, quem será que inspirou esse mulherão que a gente chama tanto a ser como ela é? Vamos chamar o Ela Me Inspira. É tomar uma água, né? Eu falo também, meu cabelo tá tentando me matar, então meu... Eu falo que é muito, como diz, chega a ser, né, muito romântico a gente falar que a mulher que nos inspira é a mãe, né? Mas eu jamais poderia deixar de falar da minha mãe, porque minha mãe realmente ela foi uma mulher à frente do tempo dela. E minha mãe, ela sempre orientou que a gente, como mulher, sempre deve sair de casa, deve estudar, deve correr atrás e deve, né? Então, minha mãe sempre inspirou isso. Ela saiu de casa muito nova, naquela época as mulheres não saíam para estudar. E a minha mãe saiu para estudar, morava no interiorzão mesmo. A cidade hoje tem 5.000 habitantes, você imagina 50 anos atrás. Então, a gente sempre inspira muito nessa questão que ela sempre mostrou para a gente que a educação é o melhor caminho a ser seguido. Então, ela sempre, tanto que na minha casa nós todos temos... Esses dias eu estava brincando com a minha irmã, falei assim, mas eu tenho 2 faculdades. Ela falou, mas eu também. Então, lá em casa a gente briga para ver quem tem mais, né, graduação. E é uma coisa que eu falo que, assim, quanto que isso é importante na vida da gente, né? A educação, e está sempre mostrando que a educação é o melhor caminho. Já no campo de mulheres, eu vou falar mais de uma, você me deixou só uma, mas eu vou falar mais. Já no campo da área de segurança do trabalho, eu tenho milhões de exemplos, eu acabei de falar de uma querida, que é a Ada Ávila. A Ada sempre me inspirou muito, assim, correr atrás e verificar. Mas eu tenho uma colega
que você conhece muito, mas que ela... A última que ela fez, eu falei, gente, é pra gente aprender mesmo. E eu morro de rir que ela fala que eu que inspirei, mas hoje eu gostaria também de falar que ela me inspira muito, que é a Juliana Maquion. Juliana Maquion é um mistério da área da ergonomia, querida, que é uma pessoa que não tem cabimento, né? A pessoa vai trabalhar numa empresa, a pessoa passa num concurso para ser professora de uma universidade federal que todo mundo gostaria de atuar. De repente, Juliana me liga e fala, não, larguei tudo. Não quero morar na praia, eu quero voltar para o chão de fábrica, eu quero trabalhar na produção. Eu falei, Ju, mas você passou no concurso de uma universidade federal que todo mundo queria ter passado. Não, mas não é isso que eu quero. Então, assim, é essa resiliência de recomeçar. Então, eu falo com ela que isso me inspira também. Né? Gostaria de falar dela, que tem um tempinho que a gente não fala. E ela tem isso também, né? Tem época que ela tá mais aparecida, tem época que ela tá mais escondida. Olha, eu tô nos agradecimentos, se eu não me engano, do mestrado dela. Não sei se foi do mestrado ou do doutorado. Mas quando eu vi meu nome nos agradecimentos, ela é de uma elegância. Ela é uma pessoa que ela realmente é grata por todo mundo que passa na trajetória dela. Tem uma bondade. Ela é incorruptível, eu acho que a Ju Maquion vale... E ela nos apresentou. É verdade, com aqueles olhinhos azuis. Melhor presente não há, né, minha amiga? É? Melhor presente não há. Assim, ela e Tônia são as nossas estrelas, assim. Que a ergonomia, eu falo que a ergonomia, ela me trouxe... não só a ergonomia, a área de segurança como um todo, ela me trouxe muitas alegrias, assim, né? Me ensinou a ver que na vida, quando a gente tem pessoas boas, a tendência é tudo dar certo. É isso, então... é isso. E é com essa fala linda que eu agradeço você, assim, que conversa deliciosa. É um presente para mim receber uma das amigas por quem eu tenho mais admiração, amor, apreço. É sempre assim uma delícia te ver e é uma delícia ter isso agora registrado pela revista Proteção, para quando a gente virar velha, que nem a Hebe, as amigas dela lá que vão no jogo, vai ser eu, você e Tônia e a Ju. Não, e a Alexandre também tem que ajudar a gente nessa... Alexandre tem que conter. Precisamos. É quem dá o equilíbrio. Ele que consegue reunir todas essas mulheres maravilhosas. Charles Angels. É o bendito ao fruto, né? Que eu falo que ele tem essa capacidade, né? Eu ainda brinco, eu falo, gente, como o Alexandre dá conta desse tanto de mulher? Porque mulher, né? O nosso vocabulário é mais de 2.000 palavras. Adelaide, eu fico me perguntando como é que ele dá conta de mim sozinha já. Sabe? Olha, porque vou dizer, é uma energia. Ele mandar uma coisa assim e recebe não sei quantas mensagens. É ele que me organiza, porque eu sou toda espalhada, mas é graças a Alexandre que a gente vai dando certo. E é graças a Alexandre que a gente tem esse podcast tão delicioso. Essa oportunidade das mulheres, querida. Poder de fala. É isso. Muito obrigada, Adelaide, por ter topado, por ter sido essa delícia. E, claro, obrigada também a você que nos assistiu nessa conversa que você viu. Só 2 pessoas e a gente excedeu em tempo, em tópico, e foi essa energia alta do começo até o final. Fica o nosso agradecimento para você que acompanha a gente toda quinta-feira, meio-dia, aqui no canal da Revista Proteção. O canal da Revista Proteção, ele tem tanta coisa boa. Proteção Tendências, os destaques, todas as notícias quentinhas e a gente aqui no meio fazendo história, trazendo as histórias das mulheres da cultura prevencionista do nosso país. Fica aqui o agradecimento à Revista Proteção, muito bem falado pela Adelaide, ao Alexandre, a todas as pessoas da Revista Proteção, com destaque às mulheres, aos estúdios da AnimaSeg, aos nossos patrocinadores, a MSA e a Marluvas, e principalmente um grande beijo para você que nos acompanhou nessa deliciosa história. A gente se vê na semana que vem com mais um episódio do Elas na Proteção.